Senhor presidente, senhoras vereadoras, ou senhora vereadora, não sei se a vereadora Chiara está online, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve pelos veículos de comunicação, uma boa tarde a todos. Eu gostaria que a TV Câmara mostrasse aí algumas fotos que eu fiz hoje pela manhã lá no Jardim Manchester, e eu vou explicar aos nobres vereadores o que eu acabei verificando hoje lá. Então, hoje, eu estive no Jardim Manchester, o primeiro da fila lá é o presidente Marcos Saraiva, depois tem um topógrafo, o Fernando, e também tem o engenheiro do DAI, também chamado Fernando. Nós estivemos visitando o Jardim Manchester após uma publicação que eu fiz na semana passada, em razão das erosões existentes naquele bairro. E as erosões, elas, de uma certa forma, não traz apenas insegurança às pessoas, mas o principal fator é o problema da acessibilidade do bairro. Tem moradores que o carro está na garagem e a pessoa não consegue mais sair da garagem, porque enquanto a obra não for realizada, o carro vai ficar lá. Essa senhora, que é a dona Dalva, que eu estou mostrando aí, hoje, essa senhora, ela foi até o supermercado Panelão, que fica no Jardim Redentor, ela foi de carona. E sabe como que ela voltou? Ela voltou a pé, do supermercado Panelão até o Jardim Manchester. A pé. Sabe por que ela voltou a pé? Porque não tem ônibus. E sabe por que não tem ônibus? Porque as empresas de ônibus não querem acessar o bairro, porque alegam que o bairro não tem condições de trânsito. Agora, como que o transporte escolar, que é executado por outra empresa, que é a Brambila, está regularmente transportando as crianças do bairro para o Tangará ou para o Santa Terezinha? É incrível uma coisa dessa. Aí depois ficam aí baixando a cabeça para essas empresas de ônibus, de transporte coletivo, né? Aumenta a tarifa, faz o que quer. Aí quando você pede, e eu pedi isso na semana passada, no dia 25, a rua principal do Tangará, que o final dela é a caixa d'água do DAI, é uma rua perfeitamente transitável, tanto no dia 25 quanto hoje. Fui lá, o bairro está perfeitamente transitável. As ruas, obviamente as demais ruas, algumas com problemas graves, como esse que eu mostrei, mas as outras com dificuldade. Agora, qual o problema do ônibus ir pelo menos até a caixa d'água? Qual o problema? Nenhum. Então o morador tem que sair dali como essa senhora, ir para o Santa Terezinha, ou ir para o Tangará. Faça-me um favor. Pois não, vereador? Quero agradecer essa oportunidade, que eu só quero registrar, dia 10 de fevereiro, vereador. Eu estive lá também, fiz esse mesmo procedimento, tinha agendado com o presidente do DAI, vi que o senhor esteve lá hoje, mas eu quero só reforçar, parabéns, porque dia 10 de fevereiro, hoje nós estamos dia 3 de março, vai para um mês, e aquela situação da Suvale lá, porque a gente não sabe quem que vai ser responsável ou não daquela erosão. E a questão da coleta de lixo também, estive lá, cobrei, a Endurbre teve no dia no local, mas sempre está falando, as ruas são intransitáveis, como também a linha de ônibus. Então está de parabéns, e é isso daí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. Hoje, coincidentemente, eu estava lá, a empresa de transporte de lixo, a Endurbe, estava lá, passou. Até a moradora falou, hoje a coleta de lixo está acontecendo, mas o transporte coletivo ainda não. Aí tem uma outra coisa, esse jogo de empurra dessa Sulvale, que é a empresa que pegou lá a rede de esgoto, que conseguiu a licitação, por 3 milhões e 200 mil reais, é a mesma da Quinta da Bela Olinda. Ela joga a responsabilidade para São Pedro, para o IPMET, que houve aqui um dilúvio, que houve uma queda d'água aqui, que nunca houve na história. Só que aí você conversa com moradores que têm 20, 15 anos morando no bairro, eles falaram que o problema da erosão só aconteceu agora, depois que começaram a fazer a rede de esgoto.
Aí o problema é do bairro, é problema do morador? Não, o problema é agora. Então, se não notificar a empresa, essa empresa, ela vai receber os 3.200.000 para executar o serviço, e tudo bem. E sabe quem é que vai pagar a conta da erosão? A Secretaria de Obras, o erário municipal. Isso não pode. Isso é jogar dinheiro, literalmente, no ralo ou na erosão. Não pode, nós temos que responsabilizar quem deu causa principal a isso. Pelo menos uma parte dessa responsabilidade é da empresa, sim. Outra coisa, não tem escola lá. Essa senhora que eu falei com ela hoje, por incrível que pareça, eu achei que eu nunca mais ia conversar com uma pessoa que fosse analfabeta. Essa senhora aqui é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever. Perguntei para ela, a senhora tem vontade de ler, aprender a ler e escrever? Eu tenho, mas onde que eu vou? Aqui não tem escola. Aqui não tem acesso a esse tipo de educação, aqui não tem acesso a esse tipo de serviço que possa me alfabetizar. Não tem. Não tem posto de saúde. O posto de saúde do bairro, sabe onde que é? No Otávio Razi. Então, a mulher que está fazendo lá um pré-natal, com barriga de 7, 8 meses, carregando uma criança aqui na sua barriga, no seu, ela tem que ir a pé até o núcleo Otávio Razi. Que descaso! Aí você vai lá nesse loteamento, tem quase 7.000 lotes, eu não vou nem falar o nome do empreendedor, que é um grande picareta, né? Que ele, quando podia lá, antes da lei de parcelamento de solo, que é a lei do loteamento, ele deitou e rolou nessa cidade aqui. Deitou e rolou. Tem lote dele vendido hoje aí de 5,5 por 44. Isso não é lote, isso é uma linguiça. E ai do cidadão, ai da pessoa que não paga pelo lote. Porque se não pagar pelo lote lá, religiosamente a parcela, ele vai lá e toma o lote da pessoa. É assim que funciona. É a lei do cão. E esse cara, e esses empresários que estão podres de rico, se lixam por aquele povo. E ainda continuam explorando venda de lotes lá. Que tem um lote em frente ao reservatório do DAI, que o Marcos Saraiva está pretendendo desapropriar. Olha só a desapropriação. Desapropriar um lote, quem que é o dono do lote? O empreendedor. Sabe por quê? Porque do lado do DAI, que é terreno do DAI, os ecochatos lá da Secretaria do Meio Ambiente falam assim, não pode tocar nenhuma árvore daí, que é lei do cerrado. Lei do cerrado, caramba, é para interesse público. Eu vou usar um terreno que é meu, para fazer um reservatório de 2 milhões de litros de água, para dar assistência às pessoas do bairro. Então, são tantas incoerências, tantas inconsistências, que deixa a gente o quê? Entristecido, chateado com uma situação dessa. Falei com a prefeita Sueli, falei hoje com o Marcos Saraiva. O Marcos Saraiva gravou um vídeo, não deu tempo de mostrar o vídeo, mas vou ver se eu consigo mostrar na explicação pessoal, assumindo a responsabilidade para o reparo da erosão, tanto pela Secretaria de Obras, quanto pelo DAI, e me desculpe, com todo respeito ao Marcos Saraiva, muito pouco para a Sul Vale. A grande responsável é a empresa, sim, que está lá executando a obra de reparo, de abertura para a rede de esgoto. Outra questão que eu gostaria de enaltecer aqui e falar, antes de encerrar o meu tempo, é sobre a Secretaria da Cultura e sobre a Secretaria de Esportes. O jornalista, o Nelson, ele fez uma abordagem sobre a redução de valores aí empenhados na cultura na ordem de 3 milhões de reais, 3 milhões e 500 mil reais, né? Que corresponde a 25% daquilo que foi gasto em 2020 em relação a 2021. Poxa vida, se foi contingenciado esse recurso, e nós temos recursos advindos de outras fontes de receita, para onde foi esse dinheiro? Muitas questões ligadas à cultura e ao esporte, por mais que tenha a pandemia, ela não pode parar, porque cultura e esporte têm um apelo muito forte com educação. Na questão do esporte, que tinha 756 mil reservado para o Fundo Municipal de Esportes, que é aquela que você distribui para as associações que fazem lá a inscrição e pedindo recurso de 32 a 90 mil reais, foi disponibilizado no final do ano apenas 400 mil reais. 400 mil reais para 15 entidades. E os outros recursos que foram contingenciados foram para onde?
Qual a finalidade? Para onde foi esse dinheiro? Não consigo entender. E agora, as entidades ligadas ao esporte que precisam do recurso, na próxima quarta-feira vai ter uma decisão do Conselho, vai ter uma reunião do Conselho Municipal de Esportes, e eu vou participar, queira ou não, não sei quem é o presidente da Comissão de Esportes aqui, é o vereador Júnior, eu vou participar dessa reunião do Conselho. Por quê? Porque ali vai ser deliberado a divisão dos recursos para as entidades. Espero que façam uma divisão justa para as entidades, que estão aí há anos brigando por isso. E ontem recebi várias ligações nesse sentido e conversei com o secretário municipal de esportes. Pois não, vereador? Coronel, desculpa aí, vereador. Nós estamos chamando para a próxima quarta-feira uma reunião a qual fui procurado pelo presidente do Conselho a respeito dos 800 mil que será destinado para esse ano. Então, a proposta é que já esteja um cronograma de destinação desse repasse, se não for de uma vez, mas que já tenha as datas que serão destinados para os projetos já apresentados. Então, nós queremos uma reunião para discutir referente a isso, ao esporte, aos 800 mil do fundo. Ok, muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Guilherme.